O movimento anti-vacinas, ele é um movimento criminoso, irracional e irresponsável, porque as vacinas elas salvam milhões de vidas. Nós erradicamos doenças, nós erradicamos a varíola do planeta com vacinas. A varíola matou 350 milhões de pessoas no século XX. Nós hoje temos controlados doenças como sarampo, cachumba, rubéola, tétano, difteria, poliomielite, meningite. E nós começamos a observar nos últimos anos uma pequena queda na cobertura vacinal das principais vacinas para crianças. Então nós observamos uma queda, por exemplo, na cobertura vacinal de sarampo, né, de meningite, e nós já começamos a ter, por exemplo, em 2019, 18 mil casos de sarampo no Brasil. Então, isso aí deve-se a diversas razões, mas particularmente nesse momento, o movimento anti-vacinas, que tem motivos políticos ou religiosos, individuais ou de grupos, não importa, ele está prestando um enorme desserviço para a saúde pública brasileira. Então você vê a todo momento chegarem mentiras e desinformação nos grupos de WhatsApp, no YouTube, no Twitter, no Facebook, enfim. Então ele precisa ser combatido por quê? Porque ele vai prejudicar, ele vai trazer medo, ele vai assustar, ou está assustando a população brasileira, né, com mentiras relacionadas às vacinas para a Covid-19. Se a população não se vacinar, as pessoas não aderirem à campanha de vacinação em massa, nós vamos continuar com essa pandemia durante muito tempo. Mesmo se vacinando, mesmo que a gente tenha uma boa campanha, uma boa adesão, uma conscientização, porque é preciso conscientizar a população brasileira, é preciso todo mundo, todos os atores levarem informações corretas para a população brasileira. Isso deveria começar lá de cima, do governo federal, do Ministério da Saúde, com campanhas de conscientização, como foi feita anos atrás, quando a gente teve aquelas campanhas com o Zé Gotinha, e virou assim uma febre no Brasil que todo mundo queria ser vacinado. E o brasileiro gosta de vacinação. O brasileiro sempre aderiu às campanhas de vacinação. Como isso não está sendo feito? Como essa campanha não está sendo feita, ela cabe, ela tem que ser feita de baixo para cima. Então são os cientistas, os pesquisadores, os jornalistas, os divulgadores científicos, todos os agentes de saúde, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, que estão aí agora engajados numa campanha cada um com a sua contribuição para que a gente possa conscientizar a população brasileira que vacinas salvam vidas. Elas são a nossa melhor estratégia, a nossa melhor ferramenta de saúde pública, junto com o saneamento básico, esgoto tratado e água potável. Então, as vacinas, elas são a nossa alternativa para sair dessa pandemia. Uma ou outra vacina causa algum efeito adverso leve. O vírus, ele mata, o vírus, ele incapacita, ele deixa sequelas irreversíveis no coração, nos pulmões, no intestino, no fígado, ele causa problemas neurológicos graves. As vacinas, o efeito que elas podem causar adverso, gente, é o seguinte: a gente poder se abraçar no futuro, a gente poder abraçar o seu pai, nós podemos abraçar nossos pais, nossos avós, as crianças voltarem para a escola, as universidades abrirem, o comércio abrir, a nossa economia ser revitalizada, as pessoas poderem frequentar praias e bares sem culpa. Esse é o efeito adverso da vacina contra a pandemia, não com relação à vida. As vacinas, elas realmente são a nossa melhor ferramenta para sair dessa situação de pandemia. Com as vacinas, com a conscientização da população, nós poderemos sim começar a vislumbrar uma saída dessa pandemia. Agora, primeiro, nós vamos precisar de vacinas. Nós ainda não temos vacinas. E nós vamos precisar de mais do que uma vacina. Não vai ser uma única vacina que vai nos tirar dessa pandemia. Então, nós vamos precisar da vacina da Coronavac, da vacina de Oxford, da vacina da Rússia, talvez da vacina da Pfizer, da vacina da Moderna. Quanto mais vacinas, melhor. Ter vacina é suficiente só? Não, é o primeiro passo. Mas aí nós precisamos combater o movimento anti-vacinas, que é criminoso, e conscientizar a importância à população brasileira quanto à importância da adesão a uma campanha de vacinação em massa. Porque para nós começarmos a sair dessa pandemia, nós vamos precisar que aí cerca de 70% da população brasileira, pelo menos, seja vacinada. Lembrando que nem todos estarão imunizados, porque a imunização depende da eficácia da vacina. Uma vacina, por exemplo, com 90% de eficácia, você aplica, você inocula em 100 pessoas, mas você imuniza 90, você protege 90. 10 ficam não imunizadas, mas esses 10, apesar de não estarem imunizados, estarão protegidos por quem se vacinou. Porque quanto mais gente você vacinar, maior o número de pessoas que estarão imunizadas, maior a proteção coletiva
para aquelas pessoas que não podem se vacinar, ou porque têm algum motivo de doença, ou porque não querem se vacinar, por alguma razão política, religiosa, ou porque, e aí não acreditam nas vacinas, ou porque são hesitantes, têm algum tipo de receio. Então, essas pessoas que não puderem se vacinar, independente do motivo, da razão, elas estarão protegidas por todas as pessoas que se vacinarem e que, consequentemente, vão ajudar a aumentar o número de pessoas imunizadas. Então, assim, a adesão da população brasileira às vacinas é fundamental. Então, esses pontos, eles são extremamente importantes, né? Nós temos que realmente, todos os atores, né? Nós, cientistas, professores, pesquisadores, vocês, jornalistas, né? Procurarem conscientizar a população brasileira de que nós estamos há um ano numa pandemia. Quer dizer, no mundo, a pandemia venceu, já está mais de que um ano. Aqui no Brasil, ela começou no início de março e ela não está melhorando. Ela não está melhorando, ela está oscilando. Nós temos casos, aumento de casos, queda de casos. E a população relaxa, porque a população também está cansada, ninguém aguenta mais ficar em casa. O problema é que, como desde o início nós não tivemos orientação, nós não tivemos liderança para sair dessa pandemia, a pandemia vai durar. E se continuar, se nós não tivermos alta adesão à vacinação, em janeiro de 2022 você vai estar aqui entrevistando alguém que vai estar te falando a mesma coisa. Olha, nós não tivemos adesão à campanha de vacinação e por isso o Brasil não saiu. Então, é fundamental aderirem às vacinas, não importa a nacionalidade das vacinas. Aquela vacina que chegar no seu braço é a melhor, é o que eu tenho a dizer. Tá? Não importa se uma tem eficácia de 95%, se uma tem eficácia de 60%, todas elas vão ser úteis. Né? Elas não necessariamente vão ser boas para todos os grupos populacionais, mas aquela vacina que chegar primeiro no seu braço é que vai proteger você, proteger todas as pessoas que você gosta da sua família e proteger pessoas, né, que estão ao redor, que convivem, né, no seu entorno.